Ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Meus amados filhos, a fé dos cristãos, nos diz Santo Agostinho, é a ressurreição de Cristo. Que Cristo tenha morrido, todos admitem. Que Cristo tenha sofrido o suplício da paixão, todos aceitam, também os pagãos. Mas que ele tenha ressuscitado, somente os cristãos acreditam. E sem admitir esta verdade, não se é cristão. Sem admitir esta verdade, como diz São Paulo, vã é a nossa fé. Neste domingo feliz celebramos a ressurreição do Senhor. É Páscoa, passagem, vitória. A ressurreição é o testemunho de Deus, do Pai, sobre seu Filho Jesus Cristo. Deus, ele é o protagonista. Sim, meus queridos, Deus é o protagonista deste grande evento da fé, deste dia tão grande e tão belo. Ah, se não fosse este dia, nós não existiríamos. Ah, se não fosse esta bendita manhã, nós aqui não nos reuniríamos. Não havia sentido ouvir a palavra, louvar a Deus com os cânticos. Não havia sentido o culto, o incenso, as velas e as flores. Mas por causa do testemunho do Pai, que fez o Filho ressuscitar, derramando sobre ele o seu Espírito, é que nós aqui nos encontramos. Para nós, meus filhos, não é suficiente que a ressurreição tenha acontecido. E eu já lhes digo por quê. É necessário, antes de tudo, que compreendamos que também nós fazemos parte dessa história. A ressurreição não é, de maneira alguma, um fato isolado na história. Não é, de maneira alguma, um fato distante de nós, longe de nós. A ressurreição é hoje. Hoje é Páscoa da ressurreição. Pela graça do Espírito e pela santa liturgia, a igreja nos envolve neste dia sem ocaso. Até amanhã é mais bela, até o céu é mais iluminado. A natureza dá testemunho da vida que vence a morte. Os pássaros entoam seu louvor a Deus. É a harmonia perfeita reestabelecida. Ó, meus caros, hoje é necessário que, diante deste mistério, percebamos que nossa vida está inserida nele. Percebamos que a nossa vida depende dele. Na tarde da última sexta-feira, aquela tarde de treva e de escuridão, que providencialmente Deus preparou para Itápolis, recordava-me a frase de Santo Agostinho: de um grande mal, Deus retira um bem. Naquela tarde santa que a escuridão e o breu cobriu a humanidade, e de maneira peculiar a nossa cidade foi atingida por um apagão. Aquela tarde de sombra, de penumbra, aquela tarde onde a luz nos foi roubada, ela deu lugar ao dia do sol sem ocaso. Aquela tarde foi vencida pelas lágrimas, suor e sangue de Cristo na cruz. Mas aquela tarde para os discípulos do Senhor não havia sido tão fácil. Aquela tarde não havia sido tão compreendida. Aquela tarde para os discípulos, Jesus tinha dito a sua última palavra. A última palavra de Deus fora dita na cruz. Porém, entre uma noite escura e o início de uma nova manhã, Deus, nosso Pai, reservava-nos a ressurreição do seu Filho.
Hoje nós celebramos este grande mistério. Esse grande mistério que é o fundamento da fé e da esperança cristã. Jesus de Nazaré, o crucificado, ressuscitou dos mortos. Ressuscitou conforme as Escrituras e como nos ensina a Mãe Igreja a recitar no símbolo dos apóstolos. Ressuscitou ao terceiro dia. Meus queridos, o catecismo da Igreja, o depósito da fé, assim nos diz: nós cremos e esperamos firmemente que tal como Cristo ressuscitou e vive para sempre, assim também os justos, depois da morte viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e Ele os ressuscitará no último dia. Esta certeza que é fundamentada na fé é para nós uma grande notícia. É uma notícia bendita e santa, uma notícia feliz, em meio a todo o caos vivido, em meio a tanta dor e a sofrimento, em meio a esta doença que tem dizimado tantas vidas. Celebrar a ressurreição do Senhor deve encher o nosso peito de uma santa esperança, uma esperança imortal, uma esperança que não se destrói com as notícias más, uma esperança que não é corrompida com os noticiários, com a pandemia, nem tampouco com o descrédito e com os maus juízos daqueles que estão no governo. Meus amados, é Páscoa, Cristo ressuscitou, a sua vitória também é a nossa. Ao passar da morte para a vida, nosso Senhor nos prometeu vida nova, nos prometeu vida em plenitude, nos prometeu vida que o tempo não destrói e que a morte não corrói. Nós vivemos num mundo secularizado, no mundo que cultua a imagem e a aparência, no mundo onde cada vez mais cresce a procura por procedimentos estéticos, e tudo isto com uma vã tentativa de retardar um processo natural da vida. Todos nós envelheceremos, nos nossos rostos teremos com o tempo as marcas da vida, as marcas dos declives da história, as linhas de expressão, as rugas. Tudo isso testemunha a beleza da vida, vida que se desgasta neste mundo para nos ser dada nova no céu. Esta vida, meus amados, ela irá se corromper. Esta vida, ela se tornará pó. Esta vida tão em breve se acabará. Mas é a vida nova, a vida que não destrói-se, a vida que não se corrói, a vida que não se acaba. É desta vida que Cristo veio nos dar. E esta vida, ela nova, completamente nova, ela já nos foi dada no santo batismo. É a vida de Deus, é a vida da graça, é a vida do Espírito. Bendito seja Deus que nos deu o seu Espírito, bendito seja Deus que soprou sobre nós o hálito puro da vida, bendito seja Deus que nos deu a igreja, e a igreja nos deu a fé, e por sua vez nos dá a graça. Bendito seja Deus que nos deu o seu Filho, e o seu Filho nos deu a vida, e a vida é vida plena, é vida nova, é vida abundante. Essa vida, meus amados, ela nos é dada pelo próprio Espírito, a partir do momento que fomos batizados. É o Espírito quem nos dá esta vida incorruptível, esta vida que não se destrói. Hoje é Páscoa, é o domingo mais solene e mais festivo de todo o ano litúrgico. É o domingo mais importante para nós cristãos. E por quê? Porque nós celebramos o centro da nossa fé. Celebramos o coração de todo o mistério da vida de Cristo. Celebramos a sua vitória, celebramos a sua ressurreição. Nós ouvíamos a belíssima sequência que entre um duelo da morte com a vida, a morte sucumbiu, foi vencida. Este duelo fatal aconteceu na Sexta-feira Santa. Cristo, ao morrer, venceu a morte, e vencendo a morte, desceu aos infernos para resgatar todos aqueles que a morte havia vitimizado, todos aqueles que a morte havia feito os cativos. E Cristo,
ressurgindo da morte, ele rompe a pedra do sepulcro. Sai do sepulcro, não mais envolto de faixas de linho, como Lázaro. Ele sai do sepulcro com a nova veste. É a veste do ressuscitado. É a veste gloriosa, translúcida. Aquela veste que no Monte Tabor ele havia pré-anunciado aos seus discípulos. Agora, finalmente, a igreja o contempla. É maravilhoso, meus amados, é maravilhoso o que o Senhor fez por nós. Este domingo santo, este domingo feliz, ele vai se prolongar. Prolongar-se-á como um grande domingo. Durante 8 dias intensos para nós é Páscoa, a oitava da Páscoa. Durante 8 dias, durante todas as missas, nós cantaremos o glória, rezaremos o credo. Porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Este domingo é tão grande, é tão importante, que ele não se limita a um único dia no espaço e no tempo. Ele se estende, ele se prolonga, e ele se prolonga ainda por 50 longos dias. É o período da Páscoa, é o tempo litúrgico que vai desde hoje até o domingo de Pentecostes, quando a igreja celebrará o envio do Espírito Santo. Pois bem, meus amados, hoje, na primeira leitura retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Pedro, que naquela sexta-feira triste, tenebrosa, havia negado o seu Senhor, hoje ele encontra-se em Jerusalém. Ele proclama com coragem a ressurreição de Cristo. Vejam bem, depois da ressurreição, o medo dá lugar à fé. Depois da ressurreição, a desconfiança, a incredulidade dá lugar à ousadia cristã. É bem isto que nós hoje precisamos. É bem isto que hoje o nosso mundo necessita. É bem isto que a nossa família carece. Esta santa ousadia que nos faz dizer com a boca e com a vida que Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, não tem mais por que permanecermos com as portas fechadas. Se Cristo ressuscitou, não tem mais por que permanecermos tristes, abatidos, preocupados. Se Cristo ressuscitou, não há motivo para haver tristeza, dor, doença. Se Cristo ressuscitou, o nosso coração deve transbordar de uma santa paz. São Pedro, na primeira leitura, nos diz que aquele que foi rejeitado, aquele que foi humilhado, aquele que foi desprezado pelos grupos religiosos e políticos da sua época e foi levado à morte de cruz, Pedro anuncia: nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Pedro completa: eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus ressuscitou ao terceiro dia. Vejam bem, são palavras de alguém que fez uma verdadeira e profunda experiência com um ressuscitado. São palavras de alguém que não acredita numa teoria, num discurso belo, eloquente e plausível, mas é justamente a fala de alguém que acreditou com a vida, deu crédito, confiou. Palavras hoje, mais do que antes, que precisamos recuperar. Nós vivemos num mundo totalmente desacreditado, cético, o mundo que elogia muito a ciência, o mundo que se rende às maravilhas da técnica, o mundo que se prende ao mundo dos filósofos, mas o mundo que há muito tempo deixou-se de se encantar pela beleza do céu. O mundo que há muito tempo fechou seu coração para a vida divina, e é por isso que este mundo está sofrendo. E é por isso que nós todos caminhamos, parece que para um túnel escuro, sombrio e frio. Porque fomos nos tornando insensíveis, porque parece-nos que a voz de Deus não é mais escutada, porque parece que Deus morreu e as igrejas são os seus sepulcros. Oh, meus amados, a palavra que Pedro hoje dirige, ela é uma palavra assim, cheia de uma santa coragem.
Palavra forte que nesta manhã deve aquecer o nosso coração. Tudo aquilo que acontecera na Sexta-feira Santa poderia ter terminado. Poderia ter terminado com a morte, poderia ter se acabado na sepultura. Por isso que quando nós vamos ao cemitério, ao sepultamento de alguém que nunca teve fé, e a família sabe que o indivíduo não teve fé, nós contemplamos tanto desespero. É porque a família no fundo sabe que aquele que morreu, morreu para sempre. Que aquele que morreu abraçou a condenação que durante toda a sua vida ele viveu. Viveu sem Deus, morreu sem Deus, a sua eternidade será sem Deus. Meus amados, tudo poderia ter terminado com a morte e com a sepultura de Jesus. Mas os discípulos foram assim convidados, tocados por uma experiência indizível. E o que é esta experiência? O que marca a manhã do primeiro dia da semana? Jesus, o crucificado, lhes aparece vivo após a sua morte. E quais são as marcas que ele traz no corpo? Quais são os sinais que ele comprova que ele ressuscitou? As suas 5 chagas. É por isso que o círio pascal possui 5 cravos. E ontem, na vigília solene, o sacerdote, ao preparar esta vela santa, dizia: por suas santas chagas gloriosas. Essas chagas serão o sinal para que os discípulos entendam que esse Jesus, que ressuscitou e venceu a morte, é aquele que eles ouviram morto na cruz. Que esse Jesus vitorioso e vencedor é aquele mesmo que fora ultrajado, morto e sepultado. Mas para nós, o que isto nos tem a dizer? É antes de tudo uma experiência de fé. Para nós, essa é uma experiência que marca a vida. Feliz o homem que tem fé. Feliz o homem que tem fé, porque não haverá de se desesperar quando vier o tempo da tormenta. Feliz o homem que tem fé, porque não irá murmurar quando tudo à sua volta for mal. Feliz o homem que tem fé, porque quando a dor, a doença e a morte vier lhes visitar, ele entenderá que Cristo nosso Senhor venceu. Nós todos também venceremos. Esses discípulos são testemunhas que no começo tiveram verdadeira dificuldade. E qual foi a primeira dificuldade? A primeira dificuldade dos discípulos foi vencer o medo. Os discípulos eram medrosos, os discípulos eram frouxos. Eles abandonaram seu Senhor na Sexta-feira Santa, foram se esconder no cenáculo de Jerusalém, por medo dos judeus. Eles não tinham a coragem de enfrentar a cruz. Eles estavam horrorizados com o que eles assistiram ao drama e aquele precênio lúgubre. Mas os discípulos, meus amados, os discípulos não esperavam o que Deus havia lhes reservado. Os discípulos, meus amados, por não esperarem, fecharam-se ao medo. E o medo, ele nos torna cegos. Guardem bem isto no coração. O medo nos rouba a luz, o medo nos impede de caminhar, o medo nos acomoda numa situação e num vício decadente. O medo nos rouba a paz, o medo nos aniquila as forças, o medo nos retira o sentido da vida. E aqueles discípulos, por medo, trancafiados no cenáculo de Jerusalém, pasmem, eles agora, quando encontram-se com o Senhor, eles não o reconhecem. E por que não o reconhecem? Porque seus olhos estavam fechados, porque seu coração havia se endurecido, porque a fé havia se acomodado. Que grande lição para nós neste domingo da Páscoa do Senhor. Que grande grito Deus nos dá nesta manhã santa e bendita, para que nós, olhando para a luz do Senhor ressuscitado,
possamos iluminar toda a nossa vida, possamos dissipar toda a escuridão, possamos repelir para longe de nós todo medo que nos oprime, todo medo que nos encarcera, todo medo que nos aprisiona. Do encontro com o ressuscitado, a fé dos discípulos que parecia adormecida, a partir de um estalo, ela acorda, ela é despertada. O coração endurecido pelo medo, pela falta de fé, ele é novamente aquecido. Os olhos cerrados, vitimados pelo medo e pelo horror da cruz, agora adquirem uma nova luz. Meus amados, os discípulos estavam ligados profundamente a Jesus. E ainda que no primeiro momento eles não o reconhecessem, ainda que no primeiro momento eles ainda mantivessem no coração a dúvida, depois de encontrarem-se com o Senhor, a dúvida cedeu lugar para a fé. O medo cedeu lugar para a esperança. A ressurreição gloriosa do Senhor, ela é a chave para interpretarmos toda a sua vida e o fundamento da nossa fé. Sem essa vitória sobre a morte, hoje São Paulo falando aos Colossenses, ele nos dizia: vazia seria a nossa pregação e vã seria a nossa fé. O Evangelho, por sua vez, apresenta-nos uma primeira personagem, em uma cena quase que enigmática. É Maria Madalena, aquela mulher que, segundo a tradição, havia sido pega cometendo adultério e estava prestes a ser apedrejada, e que o Senhor lhe perdoou todas as suas faltas. Aquela mesma que na sexta-feira santa, junto à mãe de Jesus e ao discípulo amado, permaneceu firme de pé. Vejam como são os desígnios de Deus. Uma adúltera, uma prostituta, uma mulher sem valor, uma mulher infiel, uma mulher que não era religiosa, ela é quem irá manter viva a chama da fé. Que grande exemplo para nós, que não somos melhores do que ela, que somos muitas vezes terrivelmente parecidos com ela antes da conversão. Pois bem, meus amados, o Evangelho nos coloca diante de Madalena. Ela é a primeira a dirigir-se ao túmulo de Jesus. São João nos diz que o sol ainda não tinha nascido, era a manhã do primeiro dia da semana. O que acontece ainda mais? Inicialmente, os discípulos acreditaram que a morte havia triunfado. Os discípulos acreditaram que Jesus estava prisioneiro do sepulcro. Os discípulos acreditavam que Jesus tinha fracassado. Nós não somos diferentes. Basta nos visitar a desgraça, basta que passemos por uma ocasião difícil e nós nos perguntamos: onde está o Senhor que parece estar preso no sepulcro? Onde está o Senhor que parece que não ouve o nosso clamor? E os discípulos vão procurá-lo aonde? Vão procurá-lo no túmulo. Vejam bem, a igreja nascente era, em consequência, uma comunidade perdida, desorientada, insegura, uma igreja desamparada, uma igreja que ainda não havia descoberto que a morte foi derrotada. Por isso eles se dirigem ao túmulo. Eles vão ao túmulo porque o túmulo é o lugar da morte. O túmulo não é o lugar dos vivos. Eles vão buscar o Senhor no lugar dos mortos. Mas diante da pedra rolada, diante do sepulcro vazio, diante daqueles panos de linho dobrados, aí sim, meus amados, eles tomam consciência paulatinamente da ressurreição. Vão pouco a pouco percebendo que a morte não tinha devorado o Senhor da vida. Vão pouco a pouco entendendo que a morte não havia derrotado aquele que havia nos dito:
eu vim para que todos tenham vida. Mais do que descrever uma busca frustrada por um cadáver, São João no Evangelho, ele nos ajuda a compreender o que de fato deve ser para nós a experiência permanente da igreja. A experiência da igreja é professar a fé na ressurreição. E aqui vai uma breve catequese. Nós, cristãos, não acreditamos na reencarnação. O Espiritismo, criado por Allan Kardec, nega o princípio fundamental da fé. Alguém que acredita que os espíritos dos mortos vêm depois da morte conversar, de cristão não tem nem o nome, é um sem vergonha, não é digno nem da mesa do reino. A nossa fé em Cristo Jesus, ela é abalizada na vitória de Cristo sobre a morte. Cristo não reencarnou, ele ressuscitou. Ele deixou a morte para entrar na vida. Ele sucumbiu, derrotou a morte para viver a vida. E é bem isto que nós professamos na fé. Meus amados, do espanto primeiro nasce a fé e a esperança. Era madrugada, Madalena volta. Ela retorna para comunicar a Pedro, o Papa, o vigário de Cristo na terra, que o túmulo estava vazio. Tiraram o corpo do seu Senhor. Pedro e João, eles vão conforme Madalena havia indicado. Mas vejam, diante da boa notícia, diante do temor, o Evangelho nos diz que Madalena saiu correndo. Vejam bem, nós precisamos ter pressa para anunciar ao mundo que maior do que uma pandemia é aquele que venceu a morte. Nós precisamos sair correndo para aqueles que andam tristes e abatidos, para recordá-los e anunciá-los que maior do que uma doença e uma peste é a vida nova que Cristo nos trouxe. Madalena sai correndo, Madalena anuncia aos discípulos. Os 2 discípulos finalmente vão ver o que estava acontecendo. Um era o discípulo amado, João, aquele que na quinta-feira santa reclinou no peito de Jesus. João, ele não vai sozinho, ele vai com um outro discípulo, ele vai com Pedro, aquele mesmo que havia negado o Senhor Jesus. João vai à frente, ele é mais novo, ele é mais veloz. Pedro vem logo em seguida. Quando Pedro e João chegam ao túmulo, João espera a vez de Pedro. João, para nós, é o modelo do verdadeiro discípulo de Cristo. O discípulo não é aquele que vai à frente da igreja, não vai ser acima da igreja. O discípulo é aquele que espera a igreja. Nós não seguimos os nossos egos e os nossos caprichos. Vejam a humildade de João. Por ser mais veloz e mais jovem, chega primeiro. Mas ele espera Pedro. Ele reconhece a autoridade de Pedro. Pedro, logo em seguida, constata, entra no túmulo, vê as faixas que estavam no chão e o lençol. Agora sim, eles acreditaram. Qual foi o sinal que os discípulos viram para acreditar? Talvez, segundo uma lógica humana, alguém poderia dizer que este sinal, ele é deveras insignificativo. Um túmulo vazio, lençóis dobrados. Alguém de má fé poderia dizer que o corpo foi roubado. Mas aqui está para nós o primeiro ato de fé da igreja. O primeiro ato de fé da igreja nascente está originado por primeiro na solicitude de uma mulher que vai de madrugada, vai ungir o corpo do seu Senhor. Logo após de encontrar o túmulo aberto e vazio, a mulher chama a igreja para a igreja veja, e o Evangelho diz, ele viu e acreditou. Meus filhos, meus amados, a ressurreição do Senhor é um apelo muito forte.
A ressurreição lembra-nos sempre que nós vivemos neste mundo como peregrinos. A nossa morada definitiva não é esta. A nossa pátria eterna não é esta. Nós não fomos criados para este mundo. A ressurreição do Senhor nos recorda então que esta vida corruptível deve ser uma constante preparação para a glória futura. Termino, meus amados, dirigindo-lhes a todos vós uma palavra de fé e de esperança. Nós somos chamados hoje a ser testemunhas da morte e ressurreição do Senhor. Não podemos conservar somente para nós esta tão grande notícia. Os sinos das igrejas devem voltar a repicar. Nos altares, dignas toalhas e santos ornamentos comunicam-nos: Cristo ressuscitou. Ele é o Senhor da glória. A beleza do culto exterior é apenas uma antecipação daquela beleza que um dia todos nós no céu haveremos de contemplar. Se belas são as liturgias da terra, que se dirá do banquete eterno do Cordeiro, onde os anjos com os querubins e os serafins, com os anjos e os santos, dia e noite, diante do seu trono, dizem: Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Meus amados, não podemos conservar para nós esta tão grande e maravilhosa notícia. Devemos levá-la ao mundo inteiro. Desejo-vos um feliz domingo de Páscoa. Que este não seja reduzido a um encontro familiar e a uma troca medíocre de presentes e de doces, mas que seja para nós um domingo santo, um domingo de ir como Madalena, ir em busca do Senhor. Com toda a igreja, neste tempo da Páscoa, saudemos aquela que é a Mãe do céu, a Rainha da terra. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio ressuscitou como disse, aleluia.